Olá, queridos alunos, tudo bom? Hoje a nossa aula vai falar sobre a revisão de conteúdos que a gente estudou até agora, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é lá na Antiguidade Clássica o legado que os gregos deixaram pra gente, pra nós, como a questão da filosofia, da política, das artes no geral, tá? Bom, assim, com a mistura da cultura grega romana, os romanos vão dominar várias províncias, né? Com seu militarismo, com a escravidão, que era a grande mole econômica do Império Romano, enfim, e toda a relação que essa cultura ela vai absorver dos gregos e o legado que ela vai deixar. Bom, sendo assim, os romanos, eles vão também passar por um período de decadência. Decadência essa que vai ser resultado de duas questões. Primeiro, a introdução do cristianismo dentro da província, tá? E depois, as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas vão resultar na total queda do Império Romano e ruptura total. Então, os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, lembrando que o Império Romano do Oriente sobrevive até o século XV. E aí os romanos, eles, após essas invasões, esses povos bárbaros chamados germanos, eles vão introduzir o que a gente diz no Império Romano, um processo chamado de ruralização. Essa ruralização, juntamente com a questão das técnicas agrícolas, tá, por esses povos, vão fazer do Império Romano, que era uma cultura de cidade, para uma cultura rural, tá? Então, o processo de ruralização e o cristianismo e a queda de Roma são fatores que vão se dar o início que a gente chama de Idade Média, que é dividida em Baixa Idade e Alta Idade Média. Com a questão aí da ruralização, vai surgir um sistema social e político-econômico conhecido como feudalismo. O sistema feudal ele vai estar baseado na prática da agricultura da terra. A terra é a base econômica de subsistência. As relações é dada nas relações na terra, no chamado manso senhoral, né, onde fica o castelo, onde fica o feudo. Dentro desse feudo que está o castelo, a fortaleza, as muralhas, as terras para colheita. E aí o que vai acontecer? Por fim, a sociedade feudal é dividida numa sociedade das três ordens, como uma é o clero, que é comandada pela Igreja Católica, que quem administra a cultura, tem poder cultural. A outra é a nobreza, também chamada nobreza guerreira, que juntamente com o rei e o exército ajudam na administração, na defesa do feudo. E por fim os servos, também chamados de camponeses. Esses servos, eles praticam a servidão. Eles trabalham nas terras do senhor feudal, pagando tudo aquilo que eles precisam ter para a sua sobrevivência. Esses servos são obrigados a pagar taxas, tá? Como a banalidade, a talha e a corvéia. Então, todo esse período aí feudal, nós vamos ter aí uma grande expansão agrícola, várias técnicas agrícolas vão ser inovações, como a própria, por exemplo, a roteia, a charrua, o boi à tração. E após essa questão aí da própria do feudalismo, a gente tem algumas novidades, inovações, como por exemplo, o surgimento das universidades, claro, com o poder da igreja sobre as universidades, a própria questão aí das cruzadas que vão ocorrer, né, para expandir o cristianismo e pedir também expandir a expansão árabe, tomada de Jerusalém, enfim. Mas esse sistema feudal, ele também vai sofrer várias pressões para ele poder ruir. Uma delas é o que a gente chama de revoltas camponesas. Os camponeses vão começar a se revoltar com a superexploração do campo, a peste negra, uma grande peste que vai dizimar milhares de vidas na Europa pela falta de higiene, né? Que é a peste bubônica, transmitida pela pulga de um rato, que vem pelo navio. Muito parecido com o coronavírus atualmente, né? Enfim, uma outra coisa também que vai levar à queda da Idade Média, à queda do feudalismo, a necessidade do comércio,
tá? Os próprios mercadores judeus árabes são a favor da implementação do comércio, de ruir dinheiro, né? Girar dinheiro, gerar moeda de troca. Lembrando que a economia ela era a base de troca entre os feudos. Um produzia centeio, outro produzia beterraba, aí um trocava com o outro. Então, as revoltas camponesas, a necessidade do comércio, a peste negra, vão ser fatores que vão levar o feudalismo ao caos, tá? Com o fim do feudalismo, paralelo a isso, nós vamos ter um fenômeno conhecido como renascimento cultural. O que foi o renascimento cultural? O renascimento cultural, ele foi um movimento que vai romper com as ideias teocêntricas da igreja e vai enfatizar a questão das artes ligadas à liberdade individual do homem, à razão. Então você deixa de ter uma arte voltada para a questão de Deus, teocentro, e passa a se centrar no homem, tá? No antropocentrismo. Características do Renascimento: naturalismo, antropocentrismo, hedonismo, classicismo e uma valorização da cultura grega. O Renascimento surgiu na Itália, nas cidades italianas de Florença, Gênova e Veneza. Essas cidades eram cidades-estados, tá? Elas eram grandes portos mercantis que também controlavam o comércio no Mediterrâneo. Muitos desses artistas, eles eram patrocinados pelos mecenas. Mecenas eram famílias ricas que controlavam ali todo o dinheiro e o comércio mercantil. Então, eles passaram a justamente valorizar a arte, tá? E aí, o Renascimento, ele vai ter como característica isso. Então, a gente tem aí vários destaques, obras do Renascimento, com Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo, Luís de Camões, William Shakespeare, né, Romeu e Julieta, e tantos outros artistas aí que vão se destacar nessa questão. Então, o Renascimento se destaca tanto no campo cultural, científico, de uma maneira geral, para ruir com as ideias da igreja ali no século XV, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dessa revisão, né, desses conteúdos que eu dei até agora, e vamos caminhando, tá bom? Um abração aí e até a próxima.